Nós estamos tentando começar tudo de novo, porque houve um problema técnico, provavelmente derivado da internet. Tenho paciência, que eu tenho certeza que a gente vai ter bastante coisa legal para conversar. Aí, estou vendo a Lisa entrando. Tenha um pouco de paciência, que as coisas vão acontecer. Estou me sentindo como aqueles radialistas, quando cai a linha e o cara fica sozinho, ele fica falando alguma coisa para então, né? Doutora Adriana, estou vendo aí que ela está aí. Que legal. Pessoal do consultório, a Andréia já entrou, a Marlene estava por aí também. Olha lá, agora deu certo. Ai, vamos lá. Está um pouco baixo o seu som, Lu. Deu certo o som agora? Melhorou? Agora tá bom. Estamos te ouvindo. Tá. Você está me ouvindo bem? Tô ouvindo bem. Vamos Muito bom. começar pelo fim, respirando. Manejo do estresse. Isso, manejo do estresse. Ai, ai. Vamos lá, então. O tema de hoje é a medicina do estilo de vida e as doenças crônicas. Eu tenho o prazer de conversar com a doutora Luciana Katayama, que, sem dúvida nenhuma, é uma médica com bastante experiência. Ela é uma clínica geral, com título de especialista em acupuntura, especialização em dor, assistência e cuidados paliativos, né? E também a pacientes oncológicos. E, ultimamente, é especialista, está se especializando muito intensamente na medicina do estilo de vida. E nós temos o prazer de tê-la hoje aqui com a gente, com uma parceira lá do Instituto Barini. Ela tem bastante a acrescentar a todo o atendimento dos nossos pacientes. Eu tenho certeza que essa live vai ser muito interessante para a gente poder entender um pouco melhor o que é, né, essa questão da medicina do estilo de vida e outras coisas que a gente possa falar. Luciana, você quer se apresentar, falar alguma coisa mais além do que eu falei? Sim, primeiro eu queria agradecer a participação no Instituto, né, que me acolheu com muito carinho, muita preciosidade. O Barini é uma pessoa que eu gosto muito e já participou de vários momentos muito importantes da minha vida, né? Então, é com muita gratidão e prazer que eu estou aqui fazendo parte do Instituto, que é uma nova criação, né? E falando um pouquinho da medicina do estilo de vida, ela é uma medicina que engloba vários pontos da nossa rotina e de como nós vivemos, né?
está baseada principalmente em 6 pilares, que é a alimentação, a atividade física, o nosso sono, o manejo do estresse, que é muito importante atualmente, os nossos relacionamentos, né? E evitar álcool e tabagismo, tá? Eu vou falar mais sobre a alimentação, o nosso sono, o manejo do estresse e da atividade física, tá bom? A medicina de vida é uma medicina baseada em evidência. Existe muito trabalho mostrando o benefício da nossa mudança e de como o que a gente faz hoje tem um impacto muito grande em como nós vamos envelhecer, em como nós vamos estar daqui 30, 20, alguns 30, alguns 40, né? Alguns 10, vamos lá. Mas, e assim, a ciência mostra que o modo como nós vivemos é capaz de mudar a expressão dos nossos genes, né? Então, o que que é isso? Nós temos uma genética e a nossa genética, ela não é o nosso destino. Então, como a gente vive, como a gente se alimenta, a nossa rotina, né? Como a gente está nos relacionando com o meio e com as pessoas, tudo isso tem um impacto muito grande nas expressões desses genes, né? E então, qualquer ação que a gente faz para melhorar a nossa qualidade de vida, vamos dizer assim, você vai ter, você vai promover com que os genes protetores sejam ativados e esses genes que não são tão bons, né, não sejam ativados, tá? Tudo começa nas nossas emoções, né? Então, a nossa emoção, saber aquilo que a gente sente, como que a gente tá, tudo isso é muito importante, tá? A expressão genética, né, que a gente acaba apresentando, então, às vezes você tem na família, meu pai é diabético, meus filhos vão ser diabéticos, né? Não necessariamente. Seus filhos podem ter uma tendência a ter o diabetes. Mas se você tem uma rotina boa, uma alimentação boa, isso vai diminuindo em 30%. Então, é muito, né? A gente pode fazer muita coisa. E na medicina do estilo de vida, o paciente, a gente precisa de um tempo para conversar com ele, para entender quais são as questões e chegar num caminho junto, né? Porque não adianta a pessoa quer emagrecer, quer parar de fumar, quer beber menos, quer fazer atividade física, mas assim, alguma coisa pode estar impedindo ela. E para eu chegar nesse caminho junto com essa pessoa, o que ela dá conta de fazer, né? Isso que é muito importante. Por onde ela consegue começar? Eu acho que essas colocações iniciais que você faz são muito importantes, né? Porque as pessoas não podem viver como as vítimas, né, das suas definições genéticas, das suas características genéticas. E assim elas podem assumir o controle das suas vidas, fazendo opções, fazendo mudanças e pensando seriamente de como é que elas querem viver ao longo do tempo, né? Eu só queria, antes da gente continuar, Lu, falar alguns detalhes. Primeiro, para chamar a atenção do pessoal, que façam, por favor, as perguntas aí na bolinha com a interrogação. A gente vai tentar guardar um certo tempo no final para poder responder essas perguntas. E, por favor, se vocês tiverem alguém que vocês considerem que é importante, que é legal, que essas pessoas ouçam essa live, aproveitem aí o aviãozinho para poder mandar o convite para que essas pessoas participem também e tirem suas dúvidas a respeito dessa coisa tão importante, que é o quanto a gente consegue modificar o curso, né, dito natural de algumas coisas, ou quando a gente pode evitar o aparecimento de algumas doenças, ou como a gente pode modificar a evolução dessas doenças ao longo da vida. E acho que é sobre isso que a gente está conversando, né, Lu? Acho Sim, que um dado interessante que até saiu numa revista, foi publicado um estudo numa revista Lancet Oncology,
que fala que a mudança do seu estilo de vida, ele aumenta a telomerase. A telomerase é uma enzima que está ligada ao tamanho do telômero, né? O telômero ele é o pedacinho final do nosso cromossomo e está ligado ao nosso envelhecimento, né? Ao envelhecimento celular, tá? Então, e isso se dá assim em 3 meses que você começa a mudar, você já começa a ter um aumento da telomerase e com uma melhora no seu telômero. Então, isso é fundamental para todas as doenças degenerativas, né? Mesmo quadros de demência, né? E todas as outras. Então, acho que é um dado, assim, muito importante que a gente precisa sempre lembrar, né? As pessoas que nós somos o principal da nossa vida, né? A gente tem que assumir o controle pela nossa vida e saber administrar isso, né? Cada um, porque muita gente vai no médico e quer que a gente resolva o problema dele. E não é assim. A gente tem que fazer acordos, né? Uma parceria com o nosso paciente para chegar em pontos que para ele são importantes. A gente sabe também que só a informação não muda o comportamento, né? Então, além de informar, a gente precisa achar rotas, outras formas de haver mudanças, né? Então, isso se faz com uma consulta demorada, existe um certo trabalho junto com a outra pessoa. Antes de a gente entrar especificamente em cada um dos itens, né, que formam aí os pilares da medicina, você pode dar uma dica um pouco como é que acontece essa mudança né, como é que a pessoa consegue realmente modificar, quais são os caminhos que você busca para tentar trazer esses conceitos para a vida das pessoas? Primeiro, é importante uma anamnese muito bem feita, né? Da história dessa pessoa, dos pontos em que ela acha importante mudar, né? Porque às vezes a pessoa, por exemplo, tá gordinha e quer emagrecer, mas não consegue emagrecer por N outras coisas, né? Talvez o nível de estresse dela tá muito grande, né? Talvez ela se movimente, ela come direito e se movimenta pouco. Tem algum outro problema hormonal ou outras coisas, né? Não dorme bem, que o sono também é muito ligado à obesidade, você não dorme bem. Então, a partir daí que eu vou chegar junto com ela, né? Então, são vários atendimentos, são várias sessões para ver por onde que eu começo. Às vezes, o objetivo dela é o emagrecer, mas não vai ser o foco principal, né? Então, o foco principal vai ser, exemplo, manejo do estresse. Então, vamos usar técnicas para que você fique mais calmo e aí consiga fazer uma dieta adequada, né? Diminuir volume de comida, diminuir a compulsão pela comida, mudar o seu relacionamento com a comida, né? Porque muita gente come por raiva, porque tá triste. Então, tudo isso é muito importante e ir aparecendo, né? A gente, com as sessões, com as conversas, a gente consegue chegar em muitos pontos e cada um é um. Então, cada um tem uma história, né? Então, isso é muito individual. Não tem uma receita de bolo, né? Não é algo... né? Não é algo assim, É uma equação que é muito complexa. muito complexa e variável, né? E você tem que ter uma escuta muito boa, né? Sem preconceitos e julgamentos. Então, isso o cuidado paliativo me ensinou muito, sabe? E a medicina chinesa também, mas eu acho que os cuidados paliativos me ensinaram muito até essa escuta aberta, né? Para ouvir aquilo que vem e aceitar e tentar a gente chegar em um ponto comum e favorável.
Ah, que legal. Agora vamos falar então um pouco mais especificamente, Lu, desses pilares que formam a abordagem então da medicina de estilo de vida. Como é que a gente pode talvez separar um pouco cada um dos itens, né? Não falando tão Sim, genericamente, vamos mas mais falar, especificamente. vamos falar um pouco sobre alimentação, né, que eu acho que é um Perfeito. ponto importante. E aquela frase, a gente é aquilo que a gente come, isso é verdade, né? A alimentação, ela é a informação que a gente dá para nossa genética. Então, ela é muito importante, sabe? Não só em termos de macro e micronutrientes, né? Porque, para quem não sabe, os macronutrientes são gordura, proteína e carboidrato, e os micronutrientes são as vitaminas, os minerais. Então, não só nisso, mas na intenção que a gente põe na comida, né? Você estar presente na hora de comer, você fazer boas escolhas, isso é muito importante, porque às vezes você tem um McDonald's do seu lado, e aí, mas eu pelo menos, né, eu penso, nossa, mas como que isso é feito? Da onde isso vem, né? Então, eu não vou, raramente eu vou optar por um McDonald's, não que eu não possa, uma vez ou outra, optar por isso. Mas a Uma gente tem situação de essa. desespero total. Tipo, hoje vamos pegar um McDonald's antes de começar a live, comer um milkshake, né? Então, assim, não que isso não pode acontecer, né? Mas eu acho que a gente tem que ter uma rotina e ter uma presença mesmo na hora de fazer as nossas escolhas. Não só com alimentação, mas em tudo, né? Mas como a gente está falando de alimentação, então, assim, na alimentação a gente sugere, né, e tem muita evidência científica, que é a dieta plant-based. O que é a dieta plant-based? Ela é baseada em vegetais. Então, é vegetariana, né? Prática, eu vou usar o termo vegano, porque é o que todo mundo conhece. Então, é sem proteína animal, de preferência. As proteínas animais ficam para momentos, momentos de lazer ou eventuais, né? E que a gente sabe que a proteína animal ela faz com que ela tem substâncias que são quebradas pela nossa flora intestinal, tá? E e a partir dessa quebra, essas bactérias intestinais, elas, elas fazem uma transformação de uma outra substância que é metabolizada no fígado. E esse metabolismo, ele atua no transporte do colesterol. Então, você acaba tendo um aumento da formação de placas arteriais e de gordura, tá? Então, a proteína animal, ela acaba levando a um aumento de gordura dentro dos vasos, né? Então, ela não é, além de outras, além de estar relacionado com câncer, né? Principalmente câncer de colo. Então, a proteína animal, não que ela não possa ser ingerida, é aquilo que eu falei no começo, a gente sempre faz algo equilibrado para que a pessoa consiga fazer. Porque não existe a melhor dieta. A melhor dieta é aquela que você faz. E aquela que você faz com prazer, né? Eu só estou explicando aqui o que seria o ideal, né? Ou como que Uhum. a gente vê, né? Como que a gente acaba orientando em relação à dieta. Então, assim, se é um prato com metade, vamos dividir um prato, metade dele seria legumes e verduras, e a outra daí divide a outra metade em dois com proteína e carboidrato, né? Tudo o menos processado possível. Então, as fontes da onde a gente escolhe o nosso alimento é muito importante, né? O processado, ele é muito ruim. Então, você fazer uma dieta com bons carboidratos, boas gorduras,
boas proteínas, isso faz muita diferença na sua digestão e no seu sistema, no seu microbioma intestinal, tá? Também, assim, o carboidrato, por muito tempo, ele foi visto como um vilão, né? Tem muita dieta low carb que aumenta muito a proteína animal e diminui o carboidrato. E o carboidrato, ele não é um problema, né? As doenças que existem, elas são consequência de um mau funcionamento do seu organismo. E não porque você come carboidrato, tá? Então, é lógico, uma pessoa que quer emagrecer, a gente precisa dosar as quantidades de calorias, de quanto você vai comer, né? Isso uma boa nutricionista ajuda muito. Agora, na dieta plant-based mesmo, do estilo de vida, se a pessoa, o foco não é emagrecer, a gente nem conta calorias, né? Porque um prato de verdura versus um prato de bife tem muito menos caloria, muito menos gordura, né? Então, Uma picanha, né? é uma dieta rica em fibra, né? Porque a fibra é algo que é muito importante também para o seu organismo. E é uma dieta muito gostosa, para falar a verdade, né? A gente sempre incentiva e ensina as pessoas a como poder cozinhar em casa com um tempo menor, porque a gente sabe que as pessoas não têm tempo para ficar cozinhando, mas é muito melhor você ensinar como fazer de uma maneira bem feita, né? De uma maneira saudável, com alimentos saudáveis e que leva pouco tempo. Então, eu acabo ensinando os meus pacientes também a como fazer isso, né? A como fazer um estoque, como cozinhar de uma maneira mais prática. A gente precisa realmente se organizar para ter uma cozinha com as coisas que você vai usar, né? Mas mesmo assim, ó, às vezes eu recebo paciente que, pelo amor de Deus, eu não quero ser vegetariano de jeito nenhum, né? Não consigo tal. Não, a gente faz algo que vai caber ali e que vai ser saudável e que o organismo dele vai melhorar, né? É um ajuste de micro e macronutrientes aí. E tudo que a gente precisa tem no alimento. Ainda mais aqui no Brasil, que a gente tem uma diversidade de frutas e verduras o ano inteiro, né? Então, e mesmo das proteínas vegetais, que também são fontes muito boas de ferro, de tudo que a gente precisa. Agora, na dieta, quando o paciente opta pela dieta mais plant-based, aí a gente precisa realmente fazer reposição da vitamina B12, tá? Porque a vitamina B12, ela vem do produto da carne, né? Da proteína animal. Agora, então, mas mesmo as pessoas que não comem, que comem proteína animal, que normal, né? Tem uma dieta, vamos dizer, normal, a maioria dos pacientes que eu vejo tem deficiência em B12. Olha só. Né? Então, por que que isso ocorre? Porque ela não tem um sistema digestório bom. Então, de qualquer maneira, a gente precisa melhorar a flora intestinal desse paciente, dessa pessoa. É isso que a gente chama de microbioma? É o microbioma que faz parte desse processo? Isso, tá? A gente tem que alimentar bem as nossas boas bactérias, ou seja... Isso. O microbioma, ele vem sendo muito estudado atualmente, né? No início do século XX, em 1900, um médico ganhou um prêmio Nobel sobre o microbioma, mas isso foi esquecido. Esqueci o nome dele, agora eu esqueci o nome dele também. Mas assim, isso foi deixado de lado. Agora, né, há uns 15, 20 anos atrás, o microbioma vem sendo muito estudado, né, por conta da importância que ele influencia no nosso corpo, no nosso sistema tanto imunológico,
né? O nosso intestino, ele é um órgão que ele é muito grande. Então, ele tem de 8 a 9 metros aí. E nele a gente tem neurônios, neurotransmissores, tem a serotonina, né? Que é uma substância ligada à depressão. E no nosso intestino, a gente tem vários tipos de bactérias. Trilhões de bactérias, né? Uhum. E precisa haver um equilíbrio entre essas bactérias, as bactérias boas e as bactérias ruins, né? Quando a gente não tem esse equilíbrio, ocorre o que nós médicos chamamos de disbiose, né? Que é um desequilíbrio aí da flora intestinal. O microbioma nada mais é do que a antiga flora intestinal que ganhou um outro nome, tá? Então, assim, essa desbiose, ela pode ser transitória. Então, você comeu uma coisa ruim, teve um processo inflamatório e se resolveu. Mas, na maioria das vezes, ela não é transitória. Ela é crônica, por conta da nossa alimentação mesmo, né? De como a gente se alimenta com pouca fibra, né? E as fibras insolúveis, elas são muito importantes para que essas bactérias boas, né, façam o trabalho dela. Então, elas são responsáveis pela enzima GLP-1, que é responsável pela secreção de insulina, né? Eles aumentam a secreção de serotonina e tudo. E o nosso intestino, ele está muito ligado também com os nossos pensamentos, né? Então, o nosso estado emocional, ele tem ação direta com o nosso intestino e vice-versa. O nosso intestino tem ação direta com o nosso estado emocional. Então, para vocês verem como o funcionamento e mantê-lo saudável, né, através de uma alimentação muito rica em fibra, é fundamental. Porque é prevenção de câncer, de vários cânceres, né? Inclusive o câncer de próstata, tem muito estudo falando em relação ao leite, que é importante tirar realmente os derivados, os laticínios, tá? Então, também essa microbiótica, ela promove uma inflamação no nosso corpo, quando isso está em desequilíbrio, tá? Então, essa inflamação, ela é causa de várias doenças, entre elas Parkinson, esclerose múltipla, TDAH, depressão, todos os cânceres, mas principalmente os do trato gastrointestinal e mama e linfomas. Então, muito, a gente tem que ter, assim, muita clareza em relação ao intestino, o quanto ele é importante, tá? A gente escuta muito falar dos pré-bióticos e dos probióticos, né, na alimentação. Então, assim, o probiótico, que são as bactérias mesmo, eles têm em cápsula. Então, numa fase mais aguda ou no início de um tratamento, às vezes eu até gosto de associar eles, porque eles vão melhorar. Mas não é algo para você usar a vida inteira. Porque você tem isso através do alimento, né? Então, a gente não precisa ficar usando cápsulas para a nossa vida. A gente tem tudo aqui. É só comer e ter boas escolhas em relação a isso. Eu queria falar duas coisinhas, Lu. Primeiro, quando você falou lá atrás a respeito da manifestação dos genes, eu vou ter que dar um depoimento pessoal aqui, né? Porque eu tenho o meu pai e 5 tios, todos diabéticos. E vários dos meus primos eram diabéticos. Então, eu brinco quando eu falo com as pacientes, olha, eu sou diabético. Quer dizer, na verdade, eu não sou. Eu tenho o gene para ser. Mas eu não deixo o gene se manifestar porque eu procuro me alimentar de uma maneira que ele não venha à tona. Sim. E é uma coisa que todo mundo pode fazer com vários genes, né? que acontecem na vida, né? Isso é uma coisa que eu queria falar. A outra coisa que eu queria comentar também, você falou a respeito de alimentação plant-based, e a minha filha
ela está se especializando justamente nisso, né? Ela já tem algum tempo que ela trabalha com alimentação, não só vegetariana como vegana, e ela está realmente buscando uma alternativa na alimentação plant-based. E ela tem divulgado bastante a respeito disso, e quem sabe a gente no futuro vai ter a Ana falando alguma coisa aqui para a gente sobre esse tipo de alimentação. Por último, queria te pedir só uma coisinha. Procura deixar um pouquinho menos de espaço em cima de você, porque os comentários estão escondendo o seu rosto. Isso, aí está Aí, legal, ótimo, tá. perfeito. Acho que agora vai ficar mais legal. E outra coisa que eu também li a respeito é que, assim, tem até estudos mostrando que os veganos não produzem essa enzima que quem não é vegano come, né? Essa enzima que eu falei que estimula o metabolismo da gordura, né? Então, o que quer dizer isso, né? Que o microbioma do vegano, ele não faz com que você acumule gordura. Porque ele não tem as bactérias não fazem esse caminho, entendeu? Então, não, e assim, o veganismo é um movimento, tudo, não tem nada a ver com a dieta plant-based, só para deixar claro aqui, tá? E nem é aquilo que eu falei, a gente faz a avaliação do paciente próximo daquilo que ele pode fazer, mas sempre tentando diminuir o consumo da proteína animal, seja dias da semana ou no próprio prato. Tem gente, não vou ficar sem comer carne. Tá bom, então vamos dividir a sua proteína animal, comer menos, né? E pôr uma proteína vegetal para não ficar sem a quantidade de proteína necessária, tá? Então, sobre alimentação, eu acho que é algo que todo mundo precisa. E uma coisa mais legal ainda para a gente comentar também, Lu, que eu tenho observado, algumas pacientes que têm já uma alimentação, né, não plant-based totalmente, mas bastante voltada, né, para uma alimentação saudável, quando essas pacientes tentam tomar probiótico, elas não ficam bem. Elas têm queixa, elas passam mal Gases. até. Gases, especialmente, né? E é interessante como até essa questão da indicação do probiótico tem que ser muito bem direcionada para quem está precisando, né? E não indiscriminadamente todo mundo tomar, né? E mesmo assim, e também, Marina, às vezes quando a pessoa começa a mudar a dieta dela, tudo, os gases é uma queixa muito frequente. Ai, porque eu tô com muitos gases, porque não sei o quê. Assim, isso vai melhorar ao longo do tempo, né? Então, a primeira semana incomoda muito, a segunda semana vai diminuindo, até assim, 8ª semana é 5% da queixa. Por quê? Porque está tendo uma transformação, né? Sim, Porque está mudando, as suas bactérias estão mudando aí dentro, né? E isso é fundamental, é muito importante, que é o que a gente quer que ocorra. Tanto que às vezes você dá o probiótico em cápsula, né? Não o via alimentar, e a queixa é a mesma. Nossa, aumentou meus gases, mas vai passar. Então você pode continuar usando o probiótico, seja ele diluível ou as cápsulas manipuladas, tá? Esse é um ponto. E tem uma outra coisa importante sobre o microbioma, que é a diversidade, né? A gente precisa diversificar aquilo que a gente come, né? Então, mudar aquilo, variedade é importante. Essas comidas que você come sempre a mesma coisa, isso não é bom, tá? E algo que melhora muito o microbioma é o movimento, é a atividade física, né? Então, a gente precisa da atividade física também, até por conta do nosso microbioma, né? Se mexer é um tratamento, né? Que é um outro ponto do pilar aí da medicina do estilo de vida, que é a atividade física,
Acho que a gente poderia falar um pouco mais agora sobre isso, então. Tá. Né? A importância, Vamos... né? Quais são os benefícios, né? O que a gente espera, né? Da interferência da atividade física em relação, né, às questões ligadas à medicina, né, do estilo de vida. Onde que elas Sim. interferem A especificamente? atividade física, ela faz com que você tenha uma liberação de endorfinas, né? Que é uma substância que vai fazer você se sentir muito bem, né? Então, o primeiro ponto é que você vai ter um manejo também do seu estresse e do seu sistema imunológico através da atividade física. Além disso, ela tem efeitos sobre o seu corpo, né? Sobre os fisiologicamente falando. Então, você vai ter uma diminuição do batimento cardíaco, que mostra isso, né? Que o seu coração precisa bater menos para oxigenação do seu corpo, né? Então, o transporte de oxigênio pelos seus músculos vão melhorar, vão aumentar, né? Que também você vai ter um benefício até para o seu condicionamento e pensando no envelhecimento, você vai estar muito melhor condicionado para fazer coisas cotidianas, né? Uhum. Às vezes parece bobeira, mas quando a pessoa vai ficando mais velha, às vezes sentar, agachar, levantar é importante, Complicado. tá? Ela diminui casos de hipertensão, às vezes até diminui doses de medicamento, né? Através da atividade física você consegue também emagrecer, melhorar a sua performance. Se você não faz nada, ou se você faz, você acaba melhorando isso. Diminui o risco de trombose, que é quando você tem uma coagulação dentro do vaso, né? Então, a atividade física faz com que o risco para trombose diminua. Diminui glicemia, triglicérides, colesterol, aumenta o colesterol bom, que às vezes a pessoa não tem uma dislipidemia, mas ela tem o HDL, que é o colesterol bom baixo. E o HDL ele só vai melhorar através de atividade física, né? Você precisa se mexer, tá? Não adianta comer bem só. Não adianta só comer bem. Não adianta. Aumenta a massa muscular, aumenta o seu metabolismo, né? A atividade física ela aumenta a tolerância ao estresse, né? Ela diminui a sua hostilidade, né? Isso não sou só eu que estou falando, é tudo coisa que tem trabalhos escritos em relação a isso, que eu acho muito interessante, né? Diminuir a hostilidade, né? É algo que eu achei muito interessante quando eu li. Aumenta o controle dos hormônios relacionados ao estresse. E então, assim, ela tem muitos benefícios, né? Tem também uma atividade nas células tumorais, diminuindo a atividade de células que a gente chama de natural killer. Então, mesmo em pacientes em tratamento com quimioterapia, principalmente câncer de mama, que às vezes faz quimioterapia numa adjuvância, tem uma condição boa, a gente sempre orienta que ela se mantenha na atividade física, né? Pode ter uns dias ou outros que ela não tenha condições, mas que ela tente manter a atividade física, né? Qual que a melhor... ela diminui também o risco de osteoporose. Então, ela tem muitos benefícios, né? Agora, qual que é a melhor atividade física? A melhor atividade física para quem não faz nada é aquela que você consegue fazer, né? É aquela que você gosta. Então, e tem pessoas, Barini, que não gostam de nada. Porque uma coisa é assim, é você falar com uma pessoa que é engajada na atividade física, né? Então, daí para essa eu falo, a melhor é aquela que você realmente gosta de fazer, né? Mas aquela pessoa que não faz nada, né? Eu queria deixar o recado aqui que assim, não é que você precisa ser um atleta, mas você precisa se mexer pelo menos 30 minutos por dia, 5 vezes por semana. O ideal Alguma é que coisa, né? Nem que alguma seja andar, coisa. né? Não, andar,
jardinagem. É o ideal? Não é o ideal. Mas eu acho que a gente precisa dar o start, ter um começo, né? E o começar é o mais importante. Não importa quando, quantos anos você tem. Em qualquer momento, é hoje. O começar é hoje, né? Porque se a gente não começa hoje, você não vai colher o fruto, né? Então, assim, o que é preconizado? Pelo menos 150 minutos por semana. É pouco, né? E essa atividade, ela pode ser... Você pode ir aumentando ela ao longo do tempo, conforme você vai se condicionando, né? Então, assim, é importante que a gente é recomendado que se faça atividade aeróbica de 3 a 5 vezes por semana, né? Dependendo do seu tempo, com uma intensidade de 45% a 80%, moderado, né? Se for para fazer práticas mais intensas, é sempre importante procurar o cardiologista, ter uma avaliação antes de começar, né? Para não... A sua imagem tá meio ruim. Tá ruim? Tá. Para mim tá, não sei se para os outros. O que você está percebendo? Tá meio... Não tá muito nítida, mas tudo bem. A minha tá nítida? A sua tá. Agora há pouco a sua voz estava falhando um pouco também, mas agora acho que está voltando. Então tá bom. Mas está tudo bem, acho que dá para a gente continuar. Tá. Então, assim, tem as atividades aeróbicas são importantes, como caminhada, corrida, bicicleta, né? Uma dança, natação. E treinos de força também. Então, musculação, qualquer outro treino de força é importante por conta da osteoporose também, que você precisa dar um impacto pro seu osso, né? Então, nunca esquecer que também para ganhar a massa, não perder massa, a partir dos 20 anos a gente já começa com um processo de perda de massa muscular, que vai aumentando com a idade e após os 60 anos, isso aumenta muito, né, a perda de massa magra. Então, para o processo de envelhecimento, uma atividade de força muscular é muito importante, tá? Eu acho, assim, importante ter não necessariamente um treinador, mas um acompanhamento de alguém especializado, né? Às vezes, se a pessoa não faz nada, né? No consultório, o que eu tento fazer com quem não gosta de fazer atividade física? Meio assim. Segredo. Não, olha, é um remédio. Do mesmo jeito que você toma remédio todo dia, a atividade física, você se mexer um pouco, é como se fosse um remédio. Só que é um remédio que, ao longo do tempo, quando você consegue ter prazer em relação a isso, que vai chegar esse momento, né, que você começa a ter prazer em estar fazendo, porque você começa a ver os benefícios que isso traz na sua vida. Então, daí você começa a fazer sem ser algo tão sacrifício, né? Você começa a ver as coisas boas que a atividade física te traz. Né? Pensando no envelhecimento também é importante os alongamentos e flexibilidade, equilíbrio, que tudo isso vai fazer com que você tenha uma autonomia melhor ao longo da sua vida, tá? E para os atletas, né, para as pessoas que já têm uma performance melhor, que já são engajados, né? A própria dieta plant-based é muito boa, tá? Tem até um seriado na Netflix que eu assisti outro dia que chama A Dieta dos Gladiadores. Você já viu? Não vi, não vi. É bem interessante. E até tem um doutor lá que ele é o carro-chefe, assim, da medicina do estilo de vida, e ele participa. É bem interessante, explica muito, assim, para quem não entende direito ou quer entender um pouco melhor do que eu tô falando.
em relação à alimentação, é um seriado na Netflix bem interessante. Mas que legal. E bom, a gente já falou da alimentação e atividade física. E acho que é importante falar sobre uma coisa que a gente vive hoje e convive intensamente, que é o estresse, né? Como é Sim, que a gente lida com essa coisa, né? Eu brinco que eu não conheço ninguém sem estresse, não existe, né? Pelo menos não. no nosso... Depois do Covid virou algo assim É, generalizado, né? o Covid piorou a coisa, né? Piorou, piorou. Então, o estresse, né? O que que acontece, né? A gente tem, geralmente o estresse a gente leva como algo que vem de fora, né? São coisas que vêm de fora que acabam nos afetando e nos, vamos dizer assim, Nos mobiliza, né? isso, assim, a nossa mente, ela afeta o nosso corpo diretamente, né? Para coisas boas e para as coisas ruins. Então, existe uma forte conexão com aquilo que a gente sente e o que acontece dentro da gente, né? O estresse, ele é uma resposta do nosso corpo, né? E é uma resposta fisiológica do nosso corpo quando você tem uma demanda, né? Ele pode ser um estresse bom, porque pô, eu estava estressada antes de começar a live. Então, assim, e esse estresse que isso me traz é um estresse bom, porque faz com que eu libere substâncias que vão me deixar num estado de apreensão que vai me fazer, se eu for controlada, né? Depois de tudo que deu errado, mas assim, mas que vai me fazer ir para frente, né? Agir, tá? Então, e tem o estresse que é negativo, né? E se ele persiste, ele acaba trazendo uma alteração fisiológica no nosso organismo, porque o nosso sistema nervoso autônomo, ele é acionado, nosso sistema simpático e parasimpático. E aí, com isso, você tem liberação de substâncias que acabam influenciando, né, no nosso funcionamento, como o cortisol, a adrenalina. E isso em excesso e persistente acaba sendo danoso para o nosso corpo, né, e para a nossa vida e para a nossa reação. Então, é importante, os fatores estressantes, eles não vão sumir da nossa vida, né? A gente sempre vai ter alguma coisa. O que muda é como nós reagimos em relação a eles, né? Como que a gente consegue administrar isso, né? Eu sempre falo que como você faz as coisas é fundamental, porque você pode ir até a padaria chutando, gritando, chutando pedra, cantando, né? É uma maneira de fazer a mesma coisa. E o estresse também, ele afeta o nosso corpo a ponto de você ter taquicardia, aumento de pressão, né? Sudorese, sabe? Tensão muscular. O estresse aumenta a sua chance de ter tromboses e fatores de coagulação, retenção de líquido, né? Então, o estresse, assim, ele pode ser bem maléfico para o nosso corpo, além dos efeitos psicológicos do estresse, né? Depressão, ansiedade, raiva, hostilidade, né? Tudo isso faz irritabilidade, baixa concentração, piora da memória. Então, tudo isso é decorrente do estresse. Uhum, uhum. E, então, a gente sabe que o estresse não vai largar da gente. Como é que a gente consegue conviver com o estresse da melhor maneira possível, né? Como é que a gente lida com o estresse de tal maneira que ele não nos afete negativamente, ou como é que a gente transforma o estresse em algo positivo? É possível isso, não? Sim, existem algumas maneiras, né? Uma é você evitar o estresse, que é aquilo que eu falei que
não vai adiantar muito. Não é igual uma alergia que você evita e aí você não vai ter, né? Mas uma das maneiras que algumas pessoas optam é por evitar alguns fatores estressantes, né? A outra maneira é você tentar mudar como você reage às situações de estresse. E a partir daí existem técnicas, várias técnicas que podem te ajudar nisso. Então, é a meditação, uma yoga, técnicas de respiração, né? O mindfulness, que é uma técnica que eu acho bem interessante, né? Que é você prestar atenção na sua respiração, você ter presença. Então, por exemplo, eu estou aqui falando com você e estou sabendo aquilo que está passando dentro de mim. Então, isso é mindfulness, né? É você ter um estado de presença. E para isso... Eu não entendi como é que você... O que é essa palavra? É mindfulness? Não. Isso, tá? Que é uma técnica de respiração, tá? Então, você prestando a atenção na sua respiração, né? Você acaba atingindo um nível de consciência ou onde você vai reagir de maneira diferente às coisas, tá bom? A acupuntura, ela ajuda muito no estresse também, né? Por outros mecanismos de ação, mas no fim, todos eles acabam aumentando os nossos neurotransmissores, né? Então, as técnicas de relaxamento, todas essas são muito importantes e realmente funcionam. Eu atendo muito paciente, Barino, com burnout, né? Isso vamos deixar para outro dia. Mas as técnicas de respiração, né? Que às vezes eu falo, olha, faz 5 vezes uma respiração. Que você, no seu trabalho, que você vai levar 1 minuto. Então, você pode parar. São instrumentos, são maneiras que você tem de lidar com o seu estresse, né? E aí, ao longo do tempo, você vai aprendendo que as coisas vão continuar acontecendo e você vai ter que lidar com elas, né? De uma maneira aonde você sofra menos. A intenção é essa, né? Que isso te alivie o sofrimento, né? E te traga mais prazer. Que interessante, isso é uma coisa importante, né? Como uma sabedoria de vida, né? Como saber lidar com a vida, porque a minha percepção é que a vida inteira a gente vive com estresse, não é? Ele muda de jeito e muda de aspecto em cada fase que a gente está na vida, mas ele vai existir o tempo todo, vai ser impossível você deixar de ter estresse, né? Sim, não existe, né? Faz parte da vida. Né? Nem ganhar na loteria não vai adiantar nada, porque você ganha na loteria, você vai ter que administrar isso, então vai dar alguém um vai vir te pedir danado. dinheiro. Vai ter que fazer uma doação para algum lugar. Agora, eu acho que é importante falar também, que acho que é uma coisa bastante interligada com o estresse, né? É a questão da vida social, né? A questão dos relacionamentos interpessoais Sim. Né? A solidão hoje em dia, né? Que muita gente vive muito sozinha. Conheço várias pessoas que, né, vivem absolutamente sozinhas, né? Não, né? Tem poucos parentes, poucos amigos e vivem praticamente só, né? Como é que é isso? Então, a gente sabe que a conexão social, os relacionamentos, eles aumentam a sobrevida em 5%. Né? Para você ver como isso é importante, tá? A solidão é se sentir sozinho, né? Então, o isolamento é estar sozinho. Então, são coisas juntas, separadas, sabe? Né? Tem pessoas que vivem sozinhas, mas tem um círculo de amizade, de relação, participam de grupos, vão encontrar com amigos, fazem viagens, né? Tem muito idoso que pega um ônibus e viaja com um grupo que nem conhece. Mas isso é fantástico, sabe? Nós precisamos de amor, né? Nós, seres humanos, somos seres que viemos aqui e a gente vem em busca de amar e ser amado,
né? Uhum. Isso é uma busca do ser humano, de todos nós, né? Quando criança, a gente quer ser amado pelos nossos pais. Depois, a gente quer ser amado por outro ser, né? Então, e quando a gente fica velho, a gente quer ser amado pelos nossos filhos, né? Não, tô brincando. Mas É. assim, então o amor, né? E você estar conectado com pessoas e conversar sobre outras coisas, fazer partes de grupos, né? Existem grupos de suporte. Então, tudo isso é muito importante, sabe? Você ter um tempo com a sua família, né? Sair, passear com amigos, tudo isso faz uma diferença enorme. Às vezes você fala, ai, não tenho tempo. Pega o telefone, liga para um amigo, né? Agora que a gente está em tempos de isolamento, que a gente não consegue ficar se vendo, né? Essa conexão, mesmo que não seja pessoalmente, Faz uma essa... chamada de vídeo, pô. Então, se a pessoa souber ligar o vídeo, tá bom, né? Mas não é? Então, assim, os toques, as massagens, né? Tudo isso faz muita diferença na nossa vida. E é muito importante. Como eu disse, a conexão social, ela aumenta a sobrevida em 5%, né? Então, a gente precisa de amor, de intimidade, né? E com isso, a gente aumenta a nossa saúde, aumenta o prazer e dá um significado para a nossa vida. A gente precisa ter um significado para estar vivo, né? Não é só acordar ou ir trabalhar, ou acordar e cuidar da casa, entendeu? Não, a gente tem que pensar nisso, né? De uma maneira consciente, sabe? Às vezes a gente põe a vida engata uma primeira, né? E vai vivendo sem pensar no seu propósito, naquilo que Uhum. você quer para você e para os outros, né? O nosso propósito não é só a gente, envolve o outro também. Então, eu acho que tudo isso faz parte, né? Faz parte da medicina do estilo de vida, porque quando eu faço a consulta, eu tenho uma abordagem em relação a isso, né? Porque muitas vezes esse é o problema, né? Uhum. Às vezes tem uma depressão associada, então, tem muita coisa em relação às conexões sociais que a gente precisa explorar, né? E também, como nas outras, achar caminhos para as pessoas que vêm nos procurar e pedir, quando vêm nos procurar, vêm pedir ajuda, né? Uhum. Então, a gente precisa estar atento a isso também. Muito Já legal. passamos da hora já, né? Eu acho que não, porque a gente começou mais tarde. Nós começamos quase 9h20, 9 e um pouquinho. Eu acho que Tá, dá para a gente falar um pouquinho do sono ainda, antes de finalizar. falar, tentar responder algumas perguntas aí. O que que você acha? Tá, pode ser. O sono, até pouco tempo atrás, não era uma questão muito vista, né? Ah, não dorme, dá um ansiolítico, dá um benzodiazepínico, um indutor do sono, né? Não, não é problema. Melatonina. Não é problema você não dormir, né? E hoje em dia a gente sabe a importância que o sono tem, inclusive no desenvolvimento de doenças, né? E do nosso metabolismo de substâncias que são secretadas durante o sono, tá? Eu vou falar bem rapidamente, assim, para vocês, como que funciona, qual que é a fisiopatologia do nosso sono. Tem outros hormônios envolvidos, mas como tá dar da hora, né? Vamos tentar resumir aqui de uma maneira didática, né? São dois hormônios que trabalham para a gente dormir: a melatonina e o cortisol, né? Então, assim, o cortisol, ele tá mais alto durante a manhã, que ele é responsável pelo nosso despertar, para nossa disposição. A gente fica em alerta, a gente tem fome, né? Tudo isso aumenta o batimento cardíaco, a pupila dilata.
Então, assim, isso é responsabilidade do cortisol. Tanto que quando o nosso cortisol está alto, muito provavelmente você vai acabar engordando, porque você vai ter mais fome, porque você está com o cortisol alto, tá? Mas assim, e a melatonina, ela é um hormônio que é produzido pela nossa glândula pineal, que é uma glândulazinha que ela fica dentro do cérebro, tá? Então, assim, a gente considera uma boa noite de sono pessoas que dormem entre 7 e 9 horas por noite, né? Abaixo disso, não é uma boa noite de sono, tá? Que fique claro, assim, né? E a produção da melatonina, ela começa lá por volta das 8 horas da noite. E vai ter um pico na madrugada, 2 horas da manhã, tá? Quando ela começa a cair, o cortisol começa a subir. Então, ele sobe na parte da manhã e no final da tarde ele vai estar baixo, né? Com isso, você vai ter um ciclo de sono adequado, né? A melatonina, quando você está no escuro, ó, o escuro ele é captado pela nossa retina. E aí a retina, através do sistema nervoso, né, de nervos, ela envia uma mensagem para a nossa glândula pineal, que faz com que tenha a liberação da melatonina, tá? Então, o escuro é muito importante, porque isso vai fazer com que você tenha a liberação da melatonina. A melatonina é uma substância que ao longo da vida ela realmente vai diminuindo. Então, às vezes é necessário, dependendo dos seus exames laboratoriais, tudo, às vezes é necessário uma reposição por algum momento, né? Não para o resto da vida, porque ela também causa as outras efeitos colaterais, não é algo que você pode ficar tomando ad eterno, tá? Outra coisa que é importante, assim, a insônia, né? Muita gente tem insônia. Como que a gente caracteriza a insônia? É uma dificuldade de pegar no sono ou de manter o sono que ocorre pelo menos 3 vezes por semana por mais de 3 meses. Isso é a definição de insônia. E é sempre importante, né, a gente tentar detectar se o paciente não tem nenhum outro transtorno. Se ele não tem síndrome de pernas inquietas, né? Se ele não tem bruxismo, apneia do sono. Porque daí são outras patologias relacionadas ao sono. Uhum. Tá? O que é importante na consulta, né? Você tentar conhecer a rotina dessa pessoa. Né? Porque se ela tem algum problema do sono, provavelmente ela tem um distúrbio desse ciclo circadiano, né? E então ela vai ter alteração aí da melatonina e do cortisol. E então a gente precisa tentar detectar o que é que está fazendo que ocorra esse desbalanço, né? É importante a gente ver o horário que o paciente come, o quanto ele gasta de energia durante o dia. Porque às vezes a pessoa não gasta energia nenhuma, né? Se ele tem se ele tem exposição ao sol, a exposição ao sol é muito importante para quem tem um distúrbio do sono, tá? Que horas ele faz atividade física, a questão das luzes, né? Computador, celular, tablet, televisão, tudo isso leva as luzes, né? Elas diminuem a produção de melatonina em 30%. Então, é muito. A gente não tem noção de como a modernidade trouxe muitos problemas de sono. Porque a gente fica acordado e conectado o tempo todo, né? E o tempo inteiro, tá? Os estimulantes, né, que são os chás e cafés, que a gente orienta que se tome 2 xícaras por dia, porque eles também têm polifenóis que são importantes, são antioxidantes, não, ninguém precisa ficar sem tomar chá nem café, né, por conta do sono, mas se tem algum distúrbio, a gente precisa orientar direitinho como fazer isso, né.
Às vezes, a atividade física muito à noite, muito tarde, também acaba interferindo. E os pensamentos. Os nossos pensamentos, de novo, né, estão aqui e atrapalham muito o sono, né? Eu, às vezes, converso com alguns pacientes, né, e falo, olha, problema você não vai resolver dormindo, né? Não dormindo, né? Deixa o problema para você resolver na manhã seguinte. Agora é melhor você dormir, né? Geralmente quem não consegue dormir fica num estado de alerta, porque o sono, quando você dorme, a sua consciência, né? Ela diminui, ela fica off. Então, as pessoas que têm muita dificuldade de dormir têm um sistema adrenérgico mais forte, né? Não é bem essa palavra, mas... Ativado. Mais ativado. E tem alguma coisa aí de memória mesmo, que traumas, né? Que não permitem com que ela relaxe. Porque a hora que você fecha o olho, você fica suscetível, né? Você fica vulnerável às coisas que podem te atacar. Então, quando a gente você sabe melhor do que eu, né? Quando a gente está no útero, o nosso instinto é de preservação da vida, né? Quando nós somos um embrião, né? E isso está muito relacionado com o nosso turn off, né? De desligar, entendeu? Então, é muito importante ter atenção também aos problemas emocionais que a pessoa possa vir a estar trazendo também, e ela aparece no sono, tá? Existe algo que chama higiene do sono, né? O que é a higiene do sono? É você ir ensinando o seu corpo e o seu cérebro que você vai dormir. A gente faz isso com o neném, né, Barini? Porque você é louco que seu filho durma. Então, você quer ter rotina para ele do começo ao fim do dia, para que chegue à noite ele saiba que ele vai dormir. Só que ao longo da nossa vida, você vai desconstruindo. Tudo que seu papai e mamãe fizeram com muita destreza, né? Você desconstrói isso. E aí chega um momento em que você tem que reeducar o seu corpo, que ele precisa saber que ele vai dormir, tá? Então... Querendo estudar para a prova na última hora, né? Passar a noite em claro. Em claro, dar plantão, né? Então, tudo isso faz com que você tenha mudança o seu cérebro começa a entender diferente. E isso fica uma rotina. Então, a gente precisa readequar o teu sistema nervoso, né? Então, assim, a gente precisa estabelecer uma rotina antes de dormir, né? Que você durma sempre no mesmo horário e tente acordar também no mesmo horário. Isso é bem importante. Que você vá para a cama para dormir. Eventualmente, algumas outras coisas você pode fazer na cama também, mas assim, não é para ir para a cama para ler, né? Você não ficar fazendo conta. Ver TV não é para fazer isso, para quem tem um distúrbio de sono. Então, os estímulos, televisão, celular, sei lá, computador, tablet, pelo menos umas 2 horas antes de deitar, você se desconecta dessas coisas, né? Às vezes parece que a bebida dá uma relaxada, né? Mas ela não é boa para o nosso sono. Então, beber álcool pelo menos 3 horas antes de dormir. Isso, assim, eu tô falando numa rotina, né? Não tô falando de um evento, de ser esporádico, né? E não beber muita água antes de dormir também, porque às vezes você fica levantando para fazer xixi toda hora. Então, beber água durante o dia, né? Beba bastante água durante o dia, não ficar bebendo água nas 2 horas que você chega na sua casa, sabe? Das 8 às 10,
toma 3 litros de água? Não, senão você vai ficar fazendo xixi. Fazer bastante, se mexer, né? Gastar energia durante o dia. Isso vai melhorar o seu sono. A própria atividade física, aeróbica ou outra, ela vai melhorar o seu sono, porque você vai gastar energia, você vai acabar ficando cansado. Ir para a cama quando você realmente estiver cansado, né? Antes disso, faça outras coisas, assim. A exposição solar, né, que eu falei pela manhã é importante. Para pessoas que têm problema com barulho, tampão de ouvido é algo que ajuda bastante. Então, você pode acabar A luz, usando. né? Luz também, como que chama? O negocinho lá que põe no Tampão, né? olho. Tampão, de olho, né? Que a gente ganha no avião. E às vezes Venda. Venda. Às vezes um dímero no quarto para quem acorda à noite, né? Porque daí você não acende a luz, você deixa a luz num grau mais leve, então você vai no banheiro, não corre o risco de bater em nada e volta, né? E não acende, não te desperta, né? A temperatura do quarto numa temperatura adequada. E eu gosto bastante também do escaldapé, que é algo que eu uso na acupuntura, porque a gente sabe que o banho de banheira quente, ele é efetivo para melhorar o sono. O banho de banheira. O banho quente ajuda, né? Mas não é tão efetivo como se você tiver uma banheira e tomar banho de banheira, tá? E o escaldapé, ele é muito bom, porque ele faz um equilíbrio da sua energia, do rim e do coração, que é o que está em desequilíbrio quando você tem um quadro de insônia. Então, eu passo bastante o escaldapé e eu gosto muito do óleo essencial de lavanda, que você pode tanto como passar no seu chakra aqui ou aqui, como deixar num infusor, tá? As respirações, o óleo de lavanda essencial também é bem legal. E as respirações também são super importantes, né? Porque elas vão te dar uma calma, vai acalmar a sua mente. Então, você acalmar a mente antes de dormir é importante, né? Por conta desses pensamentos, dos medos, né? Que vêm, né? Da ansiedade, né? Então, tem pessoas que são muito ansiosas e essa ansiedade piora à noite. E piora com o silêncio, né? Às vezes você quer evitar, então você fica procurando um monte de coisa para evitar lidar com aquilo, né? Que você está sentindo. Então, as respirações, eu acho que são, na minha prática, assim, eu vejo que ajudam bastante, né? E tem a questão hormonal, né? Que a menopausa acaba atingindo muito as mulheres, né? Influencia muito na qualidade do sono quando você menopausa. Então, a questão hormonal também é algo que, às vezes, fazendo tudo isso, o sono ainda não fica aquela coisa que já foi, né? A gente vai poder falar sobre isso em outra live, especialmente, né, sobre a questão da menopausa. Sim. Eu acho que a gente agora está realmente chegando no final, Lu. Eu queria ver se a gente consegue responder pelo menos algumas perguntas. A doutora Isabela Neri, que também é nossa participante do Instituto, perguntou se o tratamento do estresse dura em torno de quanto tempo? Quanto tempo se consegue reduzir o estresse, né? Sim, eu gosto de colocar assim 12 semanas para o tratamento do estresse, tá? Porque são várias adequações que a gente precisa fazer, né? Tem que ver da onde que é o estresse, por exemplo, se for um burnout, então às vezes precisa até de ter uma avaliação da onde essa pessoa trabalha e algumas coisas que podem ser feitas naquele serviço, né? Algumas mudanças, tudo. Então, eu coloco assim umas 12 semanas para estar entrando num equilíbrio. E
Qual que é a relação da acupuntura com a medicina do estilo de vida? Uma pergunta da Betina. Olha, na verdade, a acupuntura, ela já vê a pessoa como um todo, né? Já vê o indivíduo como um microsistema do macro, né? A gente, não sei se dá para entender, mas por exemplo, a gente correlaciona nós como se nós fôssemos uma árvore. Então, a gente precisa, a árvore, ela tem a copa, né? Então, você precisa do ar que você respira, que seriam as respirações, e a raiz precisa da terra, que é o que você come, a alimentação. E precisa haver um equilíbrio entre a água e o fogo, né? Na medicina chinesa. Então, na medicina chinesa, e trazendo assim para o estilo de vida, tem muito a ver, porque assim a gente vê o paciente globalmente, assim como na medicina do estilo de vida, né? Você tem toda uma abordagem também dessa questão do comportamento e dos pensamentos e das emoções, que é o que traz o desequilíbrio no nosso organismo, são as nossas emoções, né? E na medicina chinesa, cada órgão é responsável por uma emoção, e considera-se saúde quando você tem um equilíbrio energético, né? E doença quando você não tem. Aí tem vários graus aí de doença pela avaliação da medicina chinesa, que eu não vou entrar na questão agora. Então, assim, resumindo, eu acho que são bem complementares, né? A medicina do estilo de vida, para mim, fez todo sentido quando eu comecei a ler e a estudar. Foi como se eu tivesse me achado dentro da medicina, né? Porque, assim, você faz uma abordagem muito profunda dessa pessoa, muito individual, que é o que acontece com a medicina chinesa, né? Só que ela é bem objetiva. Então, você traça alguns caminhos com o seu paciente, né? E foca naquilo que ele vai conseguir fazer, né? E sempre revendo se ele está conseguindo ou não está conseguindo e quais são as resistências e aquilo que está impedindo ele de fazer, né? De concluir o que ele se propôs, entendeu? Então, eu acho que elas são muito complementares, assim. Eu realmente adoro as duas medicinas e acho que fizeram todo sentido, assim, na minha vida profissional. Sinceramente, assim, quando eu comecei a estudar medicina do estilo de vida, eu fiquei, tipo, encantada, né? Eu me apaixonei pela medicina de novo, sabe? Então, isso foi muito legal. Mas acho que é um tema muito apaixonante, porque você consegue integrar, né, a vida da pessoa à pessoa, as coisas que ela tem como problema de saúde, né? Não é uma coisa desconexa, né? Tem a saúde e tem um monte de coisa que o cara está vivendo lá que não tem nada a ver. Não, tudo está interligado, né? Tudo está interrelacionado. E fisiologicamente no nosso organismo a gente consegue explicar, né, Barine? Tudo tudo que acontece. Então tudo tem uma explicação, assim como na medicina chinesa, né? A gente também consegue explicar o que os chineses viram há milênios atrás, né? A fisiopatologia que hoje a medicina ocidental tem uma explicação. O que para eles foi só uma observação do meio, né? Os chineses a gente chega no diagnóstico, mas eles hoje em dia de uma outra maneira, mas eles chegaram através de observando a natureza, eles viram que o que acontece na natureza acontece dentro do nosso organismo. Então, é muito legal, né? Assim, eu acho fantástico. Bom, eu acho que a gente está realmente batendo no limite do tempo. Tem ainda algumas perguntas que eu vou precisar deixar para a gente responder individualmente. Tá Gostaria bom. que as pessoas, se possível, encaminhassem para o Instituto e aí ou a Lu ou eu, né, podemos tomar conta dessas respostas.
E eu queria deixar para ver se você quer fazer alguma mensagem final e depois a gente se despede. Tá. Primeiro eu queria pedir desculpa, né, pelo atraso, porque a gente atrasou bastante, porque eu não conseguia me conectar aqui. E só para finalizar, deixar bem claro que hoje eu acho que não cabe mais a nós médicos, né, tratar, tratar o paciente como já foi tratado antes, né, com uma hierarquia, onde o médico ele é tudo e tem todo o conhecimento, porque hoje o conhecimento ele está no Google, né? O paciente sabe tudo, às vezes ele sabe mais da doença dele do que a gente, né? Então, eu acho que essa maneira de atuar com o paciente, fazendo realmente uma parceria com ele, né? E chegando aos pontos que são importantes para ele e tentando conduzir isso de uma maneira bem personalizada é o que é o ponto assim fundamental, né? Com conhecimento, tudo mas assim o paciente ele é único, né? Nós somos únicos, né? E a gente sempre precisa se priorizar nessa vida, né? Porque nós que temos autonomia sobre como nós vamos viver e como nós vamos morrer. Então, e como a gente vai viver. E eu acho que isso é muito enriquecedor quando você consegue adquirir essa autonomia e colocar dentro da sua agenda coisas que são importantes. Então, a gente precisa ter um horário para fazer atividade física. Tem que caber na sua agenda. Você precisa ter um horário para se alimentar e escolher bem aquilo que você come, né? Você precisa ter um horário para fazer uma respiração, para ficar sozinho, para meditar. Precisa também ter um horário com a sua família, com seus amigos, ir para um lugar gostoso, ir na natureza. Então, tudo isso faz parte da sua vida, né? Nós somos quem decidimos o que fazer. A pessoa que fica em último plano, ela vai ficar doente, né? Então, alguma coisa ela vai ter. Então, eu acho que esse que é o recado principal e que nós aqui do Instituto Barini, a gente está aberto a vocês, né? E eu acho que todo mundo tem o mesmo engajamento e pensamento e intenções dentro do Instituto em relação a isso. Todo mundo tem muita consciência, os médicos, em relação a isso que eu estou colocando aqui. E era isso, então, que eu queria falar. Eu estou vendo aqui pelas manifestações o quanto todo mundo gostou da sua exposição, Lu, de como você falou. Acho que é fantástico, né? Não só os colegas aí do Instituto, todo mundo feliz de estar participando, a Lisa, o Marcelo, né? A Isabela. Né? Eu acho que todo mundo está bem contente com aquilo que a gente conseguiu transmitir, dando pelo menos uma ideia muito interessante e muito legal daquilo que você chama de medicina de estilo de vida e que nós estamos aprendendo hoje a conhecer muito mais claramente, né? E quero só lembrar a todo mundo que vai ficar gravada a live. Alguém perguntou se a live ficaria gravada. Sim, vai ficar na live, vai estar tanto na minha página quanto na página do Instituto e certamente vocês vão poder rever e, quem sabe, mandar mais perguntas e mais questões, tanto para a Lu, quanto para mim, quanto para qualquer outro colega do Instituto para poder responder. Quero dar uma boa noite a todos. Muito obrigado pela audiência, pela presença. E lembrar que terça-feira tem mais. Terça-feira vamos estar conversando, eu e a Carita, né? Vamos falar um pouquinho mais a respeito de alimentação, fertilidade ou outros temas que a gente ainda vai definir com mais claramente daqui para frente. Boa noite a todos, então. Muito obrigado. Beijo. Tchau, Lu. Obrigada. Beijo Tchau. também. Até. Tchau. Até. Tchau.